que é o limite de uma função? O limite de uma função é o seguinte. Imagine que você tem uma função qualquer, uma função f de x, que a gente não sabe qual é, tá? Então lembra, função é uma regrinha. Aí, essa função tem um gráfico, como eu falei para vocês, toda função pode ser representada por um gráfico. E daí a gente fala o seguinte, a gente pega, lembra, para cada valor de x, né, para cada valor de x, aqui, ó, cada valorzinho de x, aqui, existe um valor de y correspondente a ele, tá? Então, para cada x, você marca um x, pá, tem um y lá. Tá vendo? Esse é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Você aplica a função no valor de x e obtém o valor de y. Então, olha só. Essa é a função representada no plano cartesiano, onde domina todo o conjunto dos números reais. E vamos imaginar, então, que eu falo assim, olha, existe um ponto B, o x igual a B. O que é isso? Ah, não sei, um ponto qualquer. Um ponto aqui, ó, por exemplo, aqui. Ponto aqui, ó, tá vendo? Um pontinho aqui. O que significa? Na prática, significa que a função aplicada no ponto B, ela vai dar um valorzinho aqui, ó, vai fazer aqui, projeta aqui, para dar um valor de y aqui. Então, a gente consegue saber. Substituindo no lugar do x, coloca o valorzinho de b, resolve a função e a gente fala, olha, quando a função aqui, ó, quando o x é igual a b, a função ela vale tanto. Beleza? Então, o que é o que a gente chama de limite pela esquerda? É quando a gente pega determinados valores e faz assim, ó. Você tem um valor de x aqui. Você pega a esquerda, que é esse ladinho aqui, ó, antes dela, tá bom? Antes do b. E você vai pegando valores e vai chegando, vai se aproximando de b, vai se aproximando mesmo, né? Você vai fazendo isso aqui, ó. Você tem b aqui no plano cartesiano, tá? Você pega os valores anteriores a ele e você começa a se aproximar. Você pega o x e vai se aproximando de b. E você vai vendo o que vai acontecendo. Dessa maneira, ó, à medida que você pega um valor de b, aqui, ó, né? À medida que você pega um valor de b aqui, você calcula a função. Aí, tá, pega um outro b e vai se aproximando do b, tá vendo? À medida que você vai se aproximando de b, a função ela vai adquirindo outros valores, até se aproximar de quem? De quanto a função vale se você substituir no lugar do x colocar o próprio b. Vamos dar um nome para isso. Quando isso acontecer, a gente fala que nós estamos falando com o valor de m, ou seja, quando a função aqui, ó, for igual ao x for igual a b, a função se aproxima de um valor chamado m. Aí você vai falar assim, professor, mas por que você está falando se aproxima? Porque às vezes ela pode não ser o valor. Ela pode não existir ali naquele valor. Mas à medida que você vai se aproximando da função, ela vai adquirindo valores e eles vão tendendo para um certo número. E se você vem, por exemplo, da esquerda, de valores menores, se aproximando de B pela esquerda, se você chega a um determinado ponto, você encontra que, à medida que o x vai se aproximando de B, ele tem um valor m, a gente fala que esse valor é o limite da função naquele ponto vindo pelo lado menor, pelo lado negativo, tá? Ou pela esquerda, fica mais fácil, pelo lado esquerdo do número, tá? A mesma coisa acontece o seguinte, você pode ter uma função e essa função, ela tem valores, tá? À medida que você vai substituindo o valor de x, ela vai obtendo os valores de y, tá? De que maneira? Tá vendo? Ó, você pega um b, a função está lá em cima, por exemplo. À medida que você vai aproximando o b desse bzinho que a gente conseguiu considerar, veja que ele vai se aproximando de b. Vou fazer de novo, ó. Aqui, ó, peraí. Tá vendo? Ó, à medida que o b, esse b aqui, ó,
eu peguei aqui, ó. Ele vai se aproximando pelo lado positivo, tá vendo? Ele vai se aproximando aquele B. O que vai acontecendo com a função? A função ela vai se aproximando da função aqui no ponto. E se você falar, olha, se eu venho pela direita e naquele ponto ali a função se aproxima de um valor tal, eu falo que existe o limite pela direita. Vamos chamar ele de L, por exemplo. E é assim que a gente representa. Né? Limite de uma função em x. Quando x tende a um valor b pelo lado negativo, vamos falar assim, ele vale m, um valor qualquer. Agora, se você vem do lado positivo, ou seja, do lado pela direita, ele vai gerar também um valor, tá? Então, nesse caso, a gente fala, ó, que o limite da função aplicada em x tendendo a b pela direita, ou por valores maiores, vale L. Eu não sei quem é M e não sei quem é L. Só sei que o M, ele é o limite dessa função com x, tendendo a B com x menores de B, e aqui o limite da função com x tendendo a B pelo lado direito, por lado maiores que B, ele vale L. Ô, professor, está meio confuso ainda. Não, vai acompanhando que você vai entender clarinho isso aqui. Isso é que nós chamamos de limites laterais. Limites laterais. Tudo bem? Então, vamos imaginar quando os limites laterais existem. Quando eles existem. Vou fazer o seguinte, vamos... eu acho que aqui... Imagine que você tem uma situação. Você pegou uma função e foi vendo pela esquerda e viu que existe um valor na hora que ele se aproxima do ponto. E esse valor é o de M. Como você veio para valores menores que B, então esse é o limite quando x tende a B pelo lado esquerdo. E se você faz a mesma coisa lá com a função, só que se aproximando de B pelo lado direito. Se por acaso acontece isso, quando x se aproxima de B pelo lado direito, ele tem o valor L, a gente fala que o limite da função, quando x, aqui ó, limite da função f de x, quando x tende a B pelo lado positivo, vale L, aqui tem duas coisas. Quando L é diferente do M, ou quando eles não coincidem, a gente fala que a função só tem limites laterais. Por quê? Porque tem o limite à esquerda, tem o limite à direita, mas não é o mesmo. Agora, quando acontecer isso aqui, ó, quando você tem aqui, ó, você vindo pelo lado negativo e vindo pelo lado positivo, os valores são os mesmos, a gente fala o seguinte, existem os limites laterais, mas existe o que nós chamamos de limite global. Limite global. Que é o quê? Que é quando você tem o limite lateral à esquerda, tem o limite lateral à direita, e eles são iguais. Tá vendo? Eles são iguais. Quando acontece isso, a gente fala que o limite global dessa função nesse ponto é tanto. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu acho que fica mais fácil a gente fazer um exercício, ou dois aqui, tá? Na verdade, a definição da nossa aula é essa daqui. E vamos começar a entender algumas coisas. Vamos ver uma questão prática, pode ser? Calculemos os limites laterais quando x tende a 3 pela direita e pela esquerda, da função dada por... Ó, ele fala o seguinte, a função que a gente quer analisar, ela é x mais 2, se x é menor ou igual a 3, então a condição. E 2 vezes x, se x for maior que 3. Então, veja que é uma função que tem duas condições, tá? Dois comandinhos aqui. Isso não tem problema. O que ele está pedindo? Calcule os limites laterais, ou seja, pela esquerda e pela direita, quando x, que é a variável, ela tende aquela flechinha, né? Tende é o seguinte,
Como que alguma coisa tende à outra? Quando vai se aproximando. Então, o que ele está falando isso aqui é o seguinte: qual vai ser o limite lateral dessa função f de x? Quando o x começar a se aproximar de 3, tanto pela direita como pela esquerda. Quer dizer, onde vai parar essa função? Será que ela existe ali naquele ponto? Será que não existe? É uma pergunta, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu acho que, como exercício assim de compreensão, eu vou fazer o seguinte: vamos escrever aqui, ó. Vou fazer tudo na forma de uma tabelinha, tá certo? Então, vai ser o quê, ó? X é o valor que eu quero ir calculando, né? Aliás, eu quero ir atribuindo, e o f de x é o que eu vou calculando, porque o x é o domínio, e o f de x vai ser a imagem. Qual é o efeito da função sobre aquele x. Então, vamos imaginar, a esquerda, o que é a esquerda? A esquerda é antes do número. Então, você poderia falar o seguinte, ó, o que é antes do número, antes do 3? O 1 é antes do 3. Só que eu não vou começar pelo 1, porque está muito longe. O 2. O 2 é menor que 3 também. Então, eu poderia começar pelo 2. Né? Mas eu vou dar uma sugestão. Vamos começar aqui pelo 2.9. Por quê? Porque um número menor que 3 pode ser vários. Mas, por exemplo, o que nós vamos pensar aqui, né? Vou fazer meio grandão aqui, ó. Vou imaginar que aqui fosse o 3. Se o 3 aqui. Né? Então, eu quero me aproximar dele para poder fazer o limite à esquerda. Mas para não ficar perdendo muito tempo, eu vou buscar um número muito próximo dele. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a 2,9. Então, substituindo 2,9. Bom, aqui, ó. É x mais 2 se o x for menor que 3, que é o caso aqui, ó, do 2,9. Se o x for maior que 3, aí o y vale 2x, já não vale mais nada para esse. Então, para esse caso aqui, né, o x é menor que 3, vai ser o quê? Vai ser, deixa eu colocar aqui, ó, 2,9, ele vai dar o quê? 4,9. Então, quando o x é 2,9, ele vai ser 4,9. Aqui, ó. Tudo bem? E se eu for o seguinte, lembra, o x ele está tendendo a 3, mas ele não pode ser 3. Vou falar um número um pouco mais próximo do 3, 2,9. Eu vou falar de 2,99. 2,99 é menor que 13, então está valendo essa operação. Tá certo? Se x é 2,99, 2,99 mais 2 dá 4,99. Então, quando x é 2,9, 2,99, o x ele é um pouquinho maior, pouca coisa maior. Mas eu posso aproximar mais ainda o x do 3, 2,999. Né? É menor que 3? Sim, então vale a primeira expressão, x mais 2. Tá aqui, ó, 2,499. Veja que à medida que você vai se aproximando do 3, o y aqui, ó, aqui é x, né? É o x e aqui é o y. À medida que você se aproxima do 3, o número, a função, vai se aproximando de alguém. De quem que ele está se aproximando aqui? Fala para mim. Você está vendo que você está caminhando, você está aqui, ó. Você está se aproximando do 3. Você está tendendo ao 3. Está se aproximando do 3. À medida que você se aproxima do 3, a função y aqui, ela está se aproximando de quem? 4,9, 4,99, 4,999. De quem que ela está se aproximando? Do 5? Do 5. Se você colocar ali, assim por diante. Assim por diante. Então, à medida que você vai se aproximando do 3, quanto mais próximo aqui do 3 pelo lado esquerdo, quanto mais próximo você chega dele, o que está acontecendo com ele? Ele vai se aproximando do
5. Aqui. Tudo bem? Então, você pode falar o seguinte, ó. O limite dessa função, essa daqui, quando x tende a 3, ou seja, se aproxima de 3 pelo lado esquerdo, pelo lado negativo, vale 5. Aí você fala, professor, mas sempre vai dar para fazer? Não. Ô, professor, mas sempre vai dar, tanto faz lado esquerdo como lado direito, sempre vai dar o mesmo resultado? Não, não vai. É o que nós vamos ver agora. Vamos fazer, então, pelo lado, que a gente chama pelo lado direito. Né? Deixa eu só apagar aqui. Pelo lado direito, deixa eu apagar esse coisinha aqui, esse carinha. O que seria pelo lado direito? Se pelo lado esquerdo a gente vai se aproximando por valores menores que 3, a gente podia usar, usando a mesma ideia, fazer o limite pela direita é se aproximar do 3, mas por valores maiores que ele. Por exemplo, o 4 é maior que 3. Mas será que o 4 vai ser coerente? Será que vai ser coerente usar o 4? Eu acho que não. Acho que dá para a gente se aproximar mais ainda. Então, por exemplo, 3,1. Ou, mas 3,1. Não, 3,1 não é um número maior que 3. Se é maior que 3, ele está pela direita. A hora que a gente coloca esse valor para olhar na função, olha o que a gente descobre. Que 3,1 aqui, ó, é maior que 3. Se o 3,1 é maior que 3, então não vale essa função x mais 2. Vale essa daqui, 2x. Então, 2 vezes x, sendo que o x é 3,1, o y aqui vai dar 6,2. Tá? Então, se você for pensar aqui, ó, vamos fazer aqui, né? Tá lá, aqui, ó. O x e o y. Você coloca, o 3 está aqui. Aí você se aproxima aqui, ó, 3,1. A hora que você faz isso, ele dá 6,2. Ou seja, à medida que você vai se aproximando aqui, ó, do 3 pelo lado direito, se aproximando, vai diminuindo os valores, ele vai se aproximando de quem? Olha aqui, ó. Se eu aproximar mais ainda, 3,1 é um valor, 3,01 é menor, só que ainda é maior que 3. 3,01 é maior que 3. Então, vale essa expressão de baixo. O y é 6,02. Então, eu aproximo mais ainda aqui, né? E ele vai descendo mais um pedacinho. De 6,2, ele veio para 6,02. Ô, professor, mas eu posso me aproximar mais ainda? Pode, mas sem ser o 3? Sim, só fazer isso aqui, ó. 3,000001. Oh, mas é 0,01, não dá nada, não é nem um centavo. É um décimo de um centavo, sim. Mas na matemática ele tem importância. Tá? E você vê como ele é maior que 3, então o que vale é essa regra aqui, ó. 6,002. Então, da mesma forma que à medida que você vai se aproximando do 3 pela direita, porque aqui ele foi se aproximando do 3 pela esquerda, vindo de valores menores. Aqui está aproximando de 3 por valores vindos do lado maior. O que está acontecendo? Essa função, ela vai tendendo para que número? Que número que ela... Vocês acham que ela está se conformando ali? Para 6. Para o 6. Então, o que acontece? É que a gente sabe o seguinte, que essa função, ela tem um limite pela direita, ou com valores vindos maiores que 3, ela tem um valor de 6, ela tende para 6. Né? E é uma coisa bacana, porque você veja que é uma mesma função, o limite dela vindo à esquerda é 1, e o limite dela vindo à direita é outro. Né? Na prática, a gente poderia falar o seguinte, como existem os limites laterais
e eles são diferentes, não existe o limite global da função. Lembra que eu comentei na aula passada, no slide passado? Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Para existir o limite global, né, tem que existir os laterais, e os laterais têm que ser iguais. Isso daqui, ó, já não aconteceu nesse exercício. Existem os limites laterais, mas eles são diferentes. Como são diferentes, não existe limite global, ou simplesmente limite no ponto. Como que ficaria essa representação gráfica? Pela esquerda, você tem aqui, quando x igual a 3, o y é 5, por aproximação, aí você consegue, utilizando outro valor qualquer, menor que 3, traçar uma reta, que é o gráfico dessa função. Agora, por outro lado, como que você faz aqui, pelo lado direito? A mesma coisa. Você pode pegar, aqui, ó, quando x igual a 3, o y é 6, tá vendo? Se x tende a 3 pelo lado direito, a função vale 6. E aí acontece o seguinte, a gente pode usar a própria função, achar outro ponto, né? E descobrir que o gráfico dessa função é esse, ó. Ele vai do menos infinito até chegar em x igual a 3, e depois ele parte desse ponto e vai para o infinito. Agora, veja o seguinte aqui, ó. Existe uma interrupção aqui no meio. Né? Existe essa interrupção. Então, veja que o limite vindo à esquerda tem um valor aqui. O limite vindo à direita tem um valor. Se eles fossem iguais, esse pontinho ele estaria em cima desse. E aí você poderia dizer, o limite global é esse aqui, ponto. Mas não é o que está acontecendo aí. Vamos ver um outro exercício aqui de limites. Vou botar aqui. Calculemos os limites laterais quando x tende a 3 pela direita, lembra, os valores maiores, e pela esquerda da função. Só que a função é a seguinte, x ao quadrado. Função x ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Limite pela esquerda, aquele que vem para valores menores. Como é 3, vamos pegar valores pequenos de x, 2,90. 2,90 aqui, vezes 2,90, vai dar 8,41. Mas você vai aproximar mais do 3, por exemplo, 2,99. Né? Vai ser isso ao quadrado. 8,940. Né? E se você pegar aqui, ó, vamos aproximar mais? 2,999, sim. Coloca esse valor aqui, ó, 2,999, coloca ele aqui, em x. O que vai acontecer? À medida que você aumenta os valores de x pela esquerda, né? Pela esquerda, o que acontece com a função? O que está acontecendo com os valores aqui, pessoal? À medida que você aumenta o x, se aproxima, à medida que você vai aproximando o x, na verdade é que vai aumentando, né? Não é isso, x vai tendendo a 3, mas pelo lado negativo. À medida que você vai fazendo isso, desse lado, o que vai acontecendo com o y, que está do outro lado? Vai se aproximando de quem? 9. Do 9. Então, o que acontece é o seguinte, o limite dessa função para x tendendo a 3 pelo lado negativo, vale 9. Então, esse aqui é o limite lateral pela esquerda dessa função. E pela direita, como que fica? Mesma coisa. Vamos pegar valores maiores que 3 e vamos aproximando, trazendo eles para cá até se aproximar do 3. Então, 3,1. 3,1 é o quê? X ao quadrado, 3,1 ao quadrado. Só fazer 9,61. E se eu aproximar mais? 3,01 é x quadrado, vai dar 3,06. E se eu aproximar mais ainda, ou seja, meu x está tendendo ao que acontece na B. 3,001, quanto vai dar isso aqui? 9,0069. A questão é a seguinte, qual é o limite dessa função quando x tende a zero pelo lado
positivo. Aliás, pelo lado de maiores valores. Vai dar 9 também. Agora, essa daqui, ó, é limite pela esquerda, vindo de valores menores. E esse aqui, limite pela direita. Ele é aquele típico exercício assim, ó. Vamos botar aqui. Tipo esse exercício aqui, ó. Tá? Você tem um ponto antes, né, com valores menores que 3, e tem outro ponto, valores maiores que 3. Isso nesse anterior. E aqui? Aqui não, né? Tanto faz vindo pelo lado negativo não, pelo lado menor que 3, como pelo lado maior, os valores existem e são os mesmos. Quando os limites pela esquerda e pela direita existem e são iguais, né, a gente fala que esse valor é o que a gente chama de limite global. Então, tá aqui, ó. Como que fica o gráfico? Fica assim. Quem que é esse 3? Esse 3 está aqui, ó. Veja que não existe uma dispensa, né, de valores, ou seja, vindo pela esquerda como vindo pela direita, o valor de x quando tende a 3 é o mesmo, né? O valor da função é o mesmo, vale 9. Aí nós vamos ver depois que é o seguinte, uma das características de você definir funções é por ela ser contínua ou não. Daqui você já consegue tirar uma ideia, né? Falou assim, professor, eu percebi que quando os limites laterais são diferentes, a função ela tem um buraco no meio dela. A gente chama de descontinuidade. Então, uma das maneiras de a gente identificar a descontinuidade de uma função é identificando a questão do limite dela. Tá? Tudo bem até aí, pessoal?